Torcedor do São Paulo, derrota do Tricolor do Morumbi. Perdeu para o Atlético Mineiro 1-0, jogo muito ruim do São Paulo hoje, né? Partida horrorosa. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo pessoal do Linha de Passe. Créditos na descrição. Bora pro vídeo, galera. Estou falando isso porque o Atlético fez um gol na jogada aérea no final. A ideia do Atlético era bloquear o São Paulo. O São Paulo teve volume de jogo, iniciativa. São Paulo, para quem olha o jogo com a bola, vai dizer, o São Paulo jogou melhor que o Atlético, porque o São Paulo teve mais imposição, dominou a partida. Mas o São Paulo criou pouquíssimas chances. Porque pelo meio estava muito difícil. E o São Paulo insistia muito no jogo pelo meio, e aí faltou um jogador de lado de campo capaz de construir, porque o Lucas, quando joga aberto pela esquerda, ele vem para dentro construir, e o Lucas foi o melhor jogador do São Paulo. E a única chance do São Paulo, pouco antes de tomar o gol, foi do Lucas, de cabeça, né? Então, eu acho que dentro das ideias de jogo, ambas foram bem executadas, mas o do Atlético, por impedir as chances de gol do São Paulo, sobressaiu. Quanto ao lance de gol, o lance do gol do Atlético, aí uma jogada de VAR, uma jogada bem duvidosa. O VAR achou que o gol foi legal, por isso nada a questionar sobre o resultado favorável à equipe mineira. Mas por que a jogada duvidosa? Porque você olha as linhas, você fica em dúvida, só por isso. Tá, então quantas vezes a gente olha as linhas, a gente fica em dúvida e o árbitro não dá o gol? Dessa vez deu gol. É o que eu falo daquela coisa dos 30 centímetros lá que a gente sempre discute, né? Só é duvidoso. Eu sempre acho que nesse caso, pró-gol. Ponto final. Para qualquer clube, pró-gol. Mas isso é uma... Eu não penso assim, mas tudo bem. No fim de semana, Caleri. Linhas que você também não... Exatamente. Perfeito. E eu teria validade. Para mim é isso. Eu não. Para mim é isso. Hoje acho que menos dúvida do que o fim de semana, mas William, rapidinho, e até pegando carona, boa noite a você, Vitor, Calçade, Jean, fã de esporte com a gente. O mata-mata, ele vai te entregar muitas vezes isso, né? A gente vai falar daqui a pouco também de Bahia e Flamengo. O Galo, dentro da proposta que o Vitor destrinchou bem, o Galo vai para não deixar o São Paulo jogar. O São Paulo é um time hoje muito forte dentro do Morumbi. Em mata-mata, e sabe tudo que tem que ser feito, mesmo que o técnico não esteja por ali e tal. E ele vai bem na sua ideia, que não é exatamente a identidade do Milito, e trava o jogo, segura, empata. Se não tivesse gol, também concordo. Ele vai para empatar e acaba vai voltar para BH com uma vitória. O meu único porém, para acrescentar, eu acho que o São Paulo poderia ter sentido esse jogo travado, essa ideia de jogo bem executada do Galo um pouco antes. Eu acho que faltou tentar mexer, tentar pensar algo diferente antes para destravar um jogo que já se desenhava complicado desde o início. A proposta do Galo não foi bem executada só no segundo tempo. A proposta do Galo já começa sendo bem executada. O São Paulo, para mim, é um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas não é exatamente muito melhor. O Galo chega para segurar o jogo seguro. O São Paulo chega para fazer, não consegue. O São Paulo podia ter finalizado melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo trava mais. O São Paulo finaliza menos. Eu acho que faltou, talvez, pensar em um pouco. Mas assim como do outro lado a gente vai falar Bahia e Flamengo, o Flamengo no primeiro tempo, um comportamento quase passivo de quem voltaria tranquilamente de Salvador para o Rio com um empate e também um gol de cabeça no início. Então, o mata-mata, ele tem essas coisas. Acho que o confronto está aberto, só que eu acho que o São Paulo perde uma oportunidade de pelo menos fazer valer o seu nome de campo. Acho que não conseguiu. Eu não esperava exatamente que a proposta do Milito, que não é do DNA, fosse tão bem executada pelo que eu já vi o São Paulo fazendo nessa temporada. E hoje eu não vi exatamente esse São Paulo. É isso, é porque o Zubeldia estava na beirada, não estava, mas acho que faltou talvez um pouco mais de agilidade de entender. Por exemplo, um cara que para mim é sempre muito importante em jogo grande. Não estava bem, o Luciano. Sim. E será que você está esperando algo dele? Morumbi, você não poderia ter mexido em algo relacionado a ele ali? Então, acho que faltou um pouco disso também. São Paulo, esse gol no final, ele dói, mas o empate já iria doer também. O empate... Então, a gente vai fazer uma análise dizendo que deu tudo certo, parabéns para o Galo porque a tática deu certo, porque no final das contas acabou ganhando o jogo, ou realmente estava bom mesmo? É o resultado que comprova isso ou estava bom mesmo? Então, boa noite, William. Boa noite, companheiro. Acho que na linha do que o Birner falou, estaria tudo bom para o Galo já se o jogo tivesse terminado 0-0. Jogou pelo empate. E acho que a maneira como o jogo aconteceu, de alguma forma, comprovava isso. Aliás, assim, só rapidinho, foram jogos muito parecidos, né? O jogo da Bahia e o jogo aqui de São Paulo, porque os visitantes venceram, conseguiram resultados enormes, pensando numa classificação
para as semifinais da Copa do Brasil, mas não é que tenham ambos produzido para conseguir essas vitórias, né? Obviamente isso torna a vitória ainda maior, né? Porque quando você possivelmente, acho que principalmente aqui no caso do Morumbi, estaria satisfeito com o empate, consegue um gol no final, eu acho que a vitória ela acaba sendo realmente gigante. Enfim, eu acho que dentro do que o Birner falou, cara, o Galo veio diferente mesmo. O Galo tem sido um time muito frágil defensivamente. Muito. É um time que costuma sofrer demais nas suas partidas, até contra adversários que não têm qualidade, teoricamente, para isso. E hoje foi o contrário, né? E hoje foi o contrário. Hoje o Galo não sofreu, o São Paulo ficou com a bola o tempo todo, o São Paulo chegou mais perto da área de ataque, o São Paulo rondou, mas de fato, se você for ver a estatística, para quem faz aquelas estatísticas de grandes chances, né, criadas, praticamente não houve. Na estatística de finalização, bem mais finalização para o São Paulo do que para o Galo. Mas, enfim, eu acho que é um caminho que muitas vezes no mata-mata é um caminho correto para você buscar. Aliás, muito se exalta dos jogos do mata-mata, a loucura, jogão, hein? da emoção. Então, exato. Eu vou deixar o Calçade, que eu sei que o Calçade concorda. Assim, o jogo de volta do mata-mata, invariavelmente, ele vai ter muita emoção. Emoção. Porque Emoção, você vai claro. ter que... 90 minutos. Exato. Agora, acho que as duas partidas de hoje, de alguma maneira, também demonstram que não é bem assim. Não é que todo jogo de mata-mata é um grande jogo do ponto de vista... Nesse calendário, então, quase todo jogo de ida não é exatamente um grande jogo. Nessa de segura, trava... Mas isso não tem jeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. É assim, futebol barato, né? Quando as pessoas defendem os mata-matas, tudo mata-mata, né? Imagina tudo mata-mata na vida. Porque elas se lembram só da emoção que o segundo jogo trouxe. O primeiro jogo dificilmente traz. O primeiro jogo é um jogo muito... Ambos os jogos são bem estratégicos e pensados pelos treinadores. É diferente, por isso que é diferente dos pontos corridos. Pontos corridos, você tem uma estrada para percorrer, você tem que chegar em primeiro. Então, você tem que jogar futebol. No mata-mata, você não precisa necessariamente jogar um bom futebol. Você precisa de resultados e de uma estratégia que te leve para os resultados. Dá para ser campeão e para todos os jogos pro 0-0. Quer ver um exemplo? Não acontece, mas dá. Vocês... O Boca vai uma prorrogação Eu vou dar um de exemplo Libertadores, claríssimo sabe? aqui. O Corinthians não está jogando hoje, mas ele está na zona de rebaixamento. Ele pode ser rebaixado. Sim. E ele pode passar para a semifinal da Copa do Brasil. Sim, vai ter e pode Juventude avançar amanhã. na Sul-Americana, embora um jogo mais difícil. O futebol que hoje ele tem dificulta a permanência na primeira divisão. Mas esse futebol pode fazê-lo passar no mata-mata, por quê? Ele não precisa de vitórias. Ele teve uma vitória, uma derrota, o goleiro pegou 3 pênaltis, você pode ter um empate, outro empate, o goleiro pegar mais 2. Haja emoção. É emoção. Aí, Quando o Corinthians estava na segunda divisão, ele foi finalista da Copa do Brasil. Isso. O Palmeiras, rebaixado em 2012, ganhou a Copa do Brasil. Porque são... Mas sem os times da Libertadores, né? São competições Mas chegaram, né? completamente diferentes. Então, assim, aquele que é mais exigente e quer um futebol mais bem jogado, articulado, bem treinado, tal, aí você encontra, talvez, no Campeonato Brasileiro. O mata-mata te permite uma série de coisas sem necessariamente jogar bem. Bom, agora vamos o Galo. Para mim, o Atlético, que não vem numa grande fase, adotou uma estratégia muito boa. Quer dizer, a ideia, quando você senta, o Milito sentou a comissão técnica, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar de que forma no Morumbi? E aí você pega teus jogadores e coloca para atuar dentro dessa forma. Ele veio com 3 zagueiros, Saravia, Batalha e Júnior Alonso. Isso. Você pega o posicionamento médio, onde ele tem Alan Franco e Otávio, ele tem um bloco no centro, aquilo que a gente chama de funil, aquela entrada de em frente ao gol, dentro da área. Por quê? Quem é que entra por ali geralmente voando? Lucas. E Luciano. E Luciano. Esses caras, você olha para os jogos de São Paulo, esses caras, eles resolvem partidas. Então ele trancou ali e ainda usou Scarpa e Arana para não deixar também chover bola o tempo todo dos lados. Não tinha o Ferreirinha e o Wellington Rato ele é um jogador muito útil, ele é importante Ele é um pro meia São que Paulo, joga pelo lado, não mas é um ele não atacante. é um cara que rompe defesas. O Ferreirinha estava fazendo esse papel. Sem esse poder de lado, como falou o Birner, e com o congestionado centro. no meio. Pô, isso, cara... E ainda o Luciano abaixo. Isso é saber jogar o mata-mata. Parabéns pra ele, cara. E o São Paulo teve dificuldade. Ele tentou neutralizar a virtude do adversário para decidir em casa.
e ele saiu com a vitória. Cara, aí O jogador de velocidade que o São Paulo tinha pela esquerda é o William, que é um menino de 18 Exato. anos que acabou de renovar o contrato, ou seja, o Despejar Milito nele, fez uma leitura do que o São Paulo obviamente faria, e a escalação é divulgada uma hora antes, e a olhou escalação para não as teve nenhuma virtudes do novidade. São Paulo. Olhou para as virtudes do São Paulo e conseguiu pará-las. E o curioso, né, é que assim, isso teoricamente não bastaria, por exemplo, para você usar como estratégia num jogo de volta. Aí outra coisa. Né? Porque a coisa muda. Só que na hora que você consegue o gol no final do você jogo. só continua. Nossa. Você só Exatamente. Talvez você possa, Faz a inclusive, mesma coisa. continuar com essa estratégia. É claro que Em o São casa é Paulo também vai improvável. ter que. Não, tudo bem. É Eu- claro que eu não a sei se é tão postura improvável, não. Agora, do ponto de vista do jogo, do que o jogo te oferece, do placar, das condições. Um pouco Eu não mais, Bini, eu diria um pouco mais flexível, porém... Um pouco mais discreta. Se fechar de forma mais discreta. Dá uma alegria pro Mas torcedor, um escape. Qual o retrato recente do Galo? Ainda que em casa, com bola. Deixou de ser aquele time voando ali de 2 meses atrás. Você sabia exatamente como é que a jogada ia nascer. Algumas coisas foram bloqueadas, outras deixaram de acontecer. Sem bola, se defendia mal. Por que você não acredita que isso pode ser repetido na volta? Só por ser em casa? Eu não sei. Pelo perfil do elenco, do técnico e por jogar em casa. Não sei. Eu acho que ele pode até pensar, planejar e pedir isso. jogo também tem Na a hora ver do jogo não acontece. O jogo tem a ver com contexto e adversário. Só jogar em eu casa, acho. pra Você mim, não tá é se- o último que entra na pauta. Porque o perfil do elenco e do treinador foi visto no Morumbi. O Galo, Exatamente. o Galo se defende hoje porque entrou para assim fazer. Não necessariamente o Galo entrou para jogar e se defendeu bem a partir disso. Eu não sei se o Galo vai entrar para jogar na próxima e vai se conseguir. Então, eu não duvido você repetir flexível, soft, como eu Porque digo. você tá ganhando o jogo. Exatamente. E é um jogo pós-data FIFA, né? Vale lembrar. Tem um tempinho. A Vitória não precisa desfazer isso aqui que foi feito. Isso aqui, ó, esquece tudo agora, mudar tal. Vamos para cima do São Paulo, tá? Não precisa. Você pode ser mais comedido, mais cuidadoso. Claro, liberar um pouco mais o Scarpa, o Arana, você tem Hulk, Paulinho, Bernardo. Ele tinha, assim, caras para puxar o contra-ataque para definir o jogo. Então, isso ele não conseguiu na maior parte do tempo, tanto que foi uma bola cruzada que pega lá atrás, né? Aquela tava bola marcando o que jogador do cruza. Atlético? Você falou que ela era Você boa. quer falar? Aquela bola que cruza a área Você toda falou e, que e era ela, boa. e ela é muito boa e assim. Ou era ou não era? Eu falando A não. gente ficou aqui na dúvida. Vale sempre lembrar. Só mais uma, né? Mas era ele. Mas ninguém vai falar. Esse Já pode falou, fazer, pode fazer já o que quiser. falou. Mas eu só falei uma vez. Pode fazer o que Como é quiser. se ele pode fazer o que quiser, não vai fazer? Não, peraí, desculpa, Peraí, Calçado, desculpa. pode Não, fazer. fica à vontade. Deixa eu entender isso aqui, peraí. Eu não vou falar mais nada. Eu preciso Não vou falar mais entender. nada. eu preciso- Esse momento. A gente precisa É um momento entender. dele. Tem que respeitar esse momento. Não, que tipo de reação é? Ninguém vai falar, ninguém vai fazer nada. É isso, Como não, assim, não, Arboleda? tudo bem, ele pode errar à E vontade. você que não abriu o Mas programa o falando do erro foi do Arboleda, Arboleda. William? Na sua Ele visão. estava marcando ali, né? O erro foi do... Era ele ali. Ele estava, ele Então foi ele você estava tá ali. falando. Ou um erro de Mas por que posicionamento que ninguém vai sobrou falar para nada? ele. Por que essa coisa É isso ninguém que eu vai queria falar entender. nada? Existe uma blindagem. também, ó, é uma Arboleda? blindagem. O quê? O quê? Estão perguntando. É sério? Temos um hater do Arboleda. Não, ao contrário. Ao contrário, eu acho ele um bom zagueiro Não inconsistente. parece, não parece. Bom zagueiro, o quê? Inconsistente. Não, mas ele criou Ele é bom jogador, ele tem virtudes, ele vai bem na jogada aérea, a saída de bola dele é apenas razoável. Olha lá. Mas tem erro em gol do Wagner Love em final de estadual, tem erro contra o Palmeiras em Libertadores, tem erro em clássico contra o Palmeiras. A quantidade de erros em jogos grandes não é é só uma dele o erro, razoável. não, hein? Até porque uma bola O dessa. erro não é só dele, não. Perfeito. Só que uma bola Não é ele que dessa, começa geralmente com o cara. não pode ser pro Rafinha, porque é um lateral que. Não pode ser nesse pro Rafinha, exatamente Nesse isso. tipo de combate ele não vai ganhar uma, né? Porque geralmente é alguém muito alto para a bola nas costas dos zagueiros e laterais, né? No caso do direito. O Vitor viu ele na foto ali. Não, fui olhar porque é sempre uma grande coincidência, mas... Não. O Arboleda ele tenta De uma- recuperar de por uma- trás. Não é isso, Presta atenção, defensor. ele é o Roda aí de novo. Ele é Só o o Arboleda. Arboleda, respeite-o. Não, pera um pouquinho. É só o Arboleda no lance? Não, É isso que eu quero eu saber. posicionamento da defesa. Você acha que o maior erro é dele? É o Luiz Gustavo. É o Luiz Gustavo que tá não lá. aprofundou. Mas o Luiz Gustavo. Mas o Luiz Gustavo já vem tentando recuperar por alguém que não dentro. chegou. Eu acho que o Luiz Gustavo está na marcação de um outro É jogador isso do sim, por São dentro. Paulo. Isso sim. E de fato, se você considerar que o Arboleda está atrás Ele vai pra do disputa. jogador que ele está marcando, ele tinha Ele que estaria no. exato. Sim, mas eu acho que é um lance. Vai passar batido, fica tranquilo. Pensando do lado do Atlético. Tô acostumado, segue. Tô acostumado. Futebol é assim. Hoje Declarações muito Presta atenção, pessoais, né? nós estamos na era do futebol das retóricas. É, tá. Então as retóricas Já, engolem já o campo parou, muitas vezes. O observou, professor viu quem Calçade estava lá concorda atrás, mas o comigo. Vitor já tinha... Então faz parte, tá tudo bem. Há muito tempo. Eu importante é concordo com o Pedro. Eu acho que o Atlético adquire um favoritismo
para vaga, mas acho que está bem aberto ainda. Muito Eu acho. Só aberto. lembrando que o gramado do Vou lembrar que Atlético... esse São Paulo, em competitividade, em mata-mata, sabe, não tá... E o Jogo de ida, por estável exemplo, ganhou do Flamengo em final da Copa do Brasil fora. Ainda é, não é porque o Atlético hoje entrou com uma proposta, executou bem, teve gol no final, que o Atlético virou uma grande segurança em casa. Então, Não, tá aberto, e outra isso. coisa, o gramado do Galo, da Arena MRV, é ponto de reclamação dos jogadores. Né? Sendo Como é que vai estar dia 12? Trabalhado, Dia 12, tá né? sendo Dia trabalhado. 12. Como é que vai estar dia... Está sendo trabalhado. Como é que vai estar dia 12? dia 12? Porque o gramado Tem tempo do ainda. Atlético, da Arena Deixa eu MRV, ver. pelos jogadores, para quem... Você fez aquela que não é Pra Mineirão? Pois é, não sei. Por hora. Para quem não quer propor, é um prato cheio. Não, eles estão mexendo. Tem, né, tem, pra tem uma melhorar o coisa gramado. que eu não... Só uma coisa que nessa discussão eu acho que, assim, ela entra em campo, mas ela não é tão grande quanto parece agora na linha de passe. É. Eu acho que repetir essa estratégia contra o São Paulo, jogando dentro de casa, não é um bom negócio. Porque nada garante que você vai ser tão eficaz defensivamente, nada garante que o São Paulo não terá mas um o jogador problema correndo dele pelo lado. é o que vinha acontecendo o meu antes problema dessa não é o jogo de hoje, estratégia. exatamente. Mas não dá pra jogar assim até o final do ano, Não, nem que é mas pra outra não, Não coisa. dá pra jogar até o final do ano, só que é um mata-mata. Mata-mata é um jogo. 1 a É 0. outra coisa. É outro campeonato. E ainda esquece. que Não tem tenho uma... certeza, tá? Tudo Só bem, uma boa- eu só também uma não, só que eu reflexão. acho que não dá para descartar 100%. Tem uma data FIFA no meio, é verdade. Mas tem jogador convocado, por exemplo. O Atlético tem o Arana convocado, o jogo é quinta, inclusive, por conta disso. Eu não sei nem qual é o time que vai chegar lá. Eu não sei qual é a condição desses atletas. Talvez Não o dá time- pra eu falar. Eu não sei. Aí, galera, vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal, analisando aí, falando desse jogo São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo perdeu 1 a 0, partida horrorosa do São Paulo hoje. E agora tem essa desvantagem, né, para o jogo da volta. Vai ser essa partida que vai ser lá na casa do Atlético. A gente não sabe ainda se vai ser na Arena MRV ou no Mineirão. A Arena MRV tem o gramado, é um pasto, né, muito ruim o gramado, muito diferente do Morumbi. Mas o São Paulo hoje vacilou demais. Uma coisa que eu não entendi, né? Demorou muito para mexer no time. Fez só uma mudança, né? Colocou o Nestor, tirou o Rato. Não entendi. O Luciano também muito mal e ficou o jogo inteiro, né? Não saiu. O torcedor ficou na bronca hoje com o Luciano, que foi um dos jogadores mais criticados hoje nessa partida aí contra o Atlético Mineiro. Eu estava dando uma olhada aqui, né, nas redes sociais. Luciano foi o pior em campo, muito mal mesmo. E também essa questão aí de não mexer no time logo, né? Demorar demais. O torcedor aqui bem pistola, né? 90 minutos, o auxiliar técnico só fez uma substituição e colocou o Nestor precisando ganhar o jogo. Deixou o Luciano pior jogar em campo e tirou o Rato que estava melhor. Isso aí eu não entendi também, né? Demorou muito para mexeu mal demais. O Luciano muito mal em campo, não estava fazendo nada e jogou ali a partida inteira, né? O jogo hoje, torcedor, né, pistola aí, um jogo desastroso, infelizmente. Jogamos a Copa do Brasil do lixo. Ainda acredito que dá para o São Paulo reverter esse resultado, mas a questão é que agora a partida é fora de casa, né? O resultado aí está em aberto, o confronto, né, está em aberto, pode ser que dê para reverter, mas agora é um jogo totalmente diferente fora de casa. O torcedor ficou na bronca aí, principalmente com o Luciano, né? O Luciano ficou até o final para entregar, depois de perder a bola em um ataque nosso, gerou a falta que saiu o gol dos caras. Outra coisa também, né, que eu não entendi, a questão ali do gol, né, que até passou por revisão, né, o VAR revisou o gol na rodada passada do Brasileiro, né, um gol do Caleri, praticamente a mesma coisa foi anulado, e esse do Atlético Mineiro aí foi validado, né? Então a arbitragem não tem um critério VAR, né? Mas eu não estou colocando a culpa aí na arbitragem, né? O São Paulo hoje foi muito mal, o Atlético mereceu a vitória, uma partida muito mal mesmo do São Paulo. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.